Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo privilégio de ouvi-la, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa hora, Pai, poder ouvir aqui a Tua voz, que é aquilo que nós mais precisamos nesse momento. Ouvir a voz do Senhor. Não estamos aqui para ouvir palavras humanas, filosofias do mundo, histórias, mas sim a Tua palavra. Palavra que é verdade, que é poderosa para transformar a nossa vida, que ela fale ao nosso coração, que ela supra as nossas necessidades espirituais e que todos nós saiamos daqui abençoados. E para isso eu entrego também a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a Tua palavra seja ministrada e todos nós aqui sejamos abençoados por ela. É a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, você já deve ter me ouvido pregar várias vezes a respeito desse texto, que narra aqui um milagre, algo maravilhoso que Jesus fez. Mas, como eu costumo dizer aqui à igreja, eu creio que esse texto tem mais do que apenas um milagre. Eu creio que há mais coisas que Deus quer nos ensinar, além do milagre em si, que é muito fácil de perceber, não é tudo o que está acontecendo, mas Deus tem alguns detalhes para falar ao nosso coração essa manhã. E olhando para essa passagem aqui com atenção, eu queria fazer um paralelo entre esse ambiente onde Jesus está e esse onde nós estamos agora, a igreja do Senhor. Jesus está aqui numa casa. A Bíblia diz que logo ocorreu que ele estava em casa, logo as pessoas perceberam, a notícia se espalhou que ele estava naquela casa, provavelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum, e a notícia logo se espalhou e as pessoas foram para lá e ali atraiu-se uma grande multidão para ouvir Jesus falar. Então, fazendo esse paralelo, comparando aquele ambiente com o ambiente da igreja, que estamos nós aqui, também pela mesma razão, pelo mesmo motivo, Jesus está aqui, queremos ouvi-lo falar, queremos que ele fale ao nosso coração, então há bem próximo aqui um objetivo, como era o objetivo daquele momento, então eu posso fazer aqui um paralelo entre a igreja e aquela casa onde Jesus estava falando e onde aconteceu esse milagre. E olhando para os detalhes do texto, nós podemos perceber vários tipos de pessoas aqui dentro dessa casa.
uma grande multidão, tal ponto que não conseguiram chegar com o paralítico, porque a multidão impedia a passagem, então tinha muita gente naquele lugar, não é? E ali a gente percebe pelo texto que alguns tipos são apresentados aqui, e eu queria fazer esse paralelo então com a igreja, mostrando também 5 tipos de pessoas que nós podemos encontrar aonde Jesus está, na igreja do Senhor, também vamos encontrar esses tipos representados aqui nesse texto. Primeiramente, a Bíblia diz no versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aqui o texto menciona um homem doente, um paralítico, ele tinha uma paralisia que impossibilitava os seus movimentos. Então nós estamos aqui diante de um doente. E aí eu pergunto, irmãos, há doentes na igreja? O que você acha? Há pessoas doentes na igreja. Sim, óbvio que há pessoas doentes na igreja. E por quê? Porque a igreja é um lugar de cura. Eu creio nisso. Aonde Jesus está é um lugar de cura. Aonde Jesus está há uma oportunidade de um milagre, de uma cura. Então é normal que a gente encontre pessoas doentes na igreja. Nós mesmos, muitas vezes, chegamos à igreja acometidos também de alguma enfermidade, seja ela física ou mesmo espiritual, enfermidade na alma, não é? Então nós chegamos à igreja nesta circunstância. Então é normal encontrarmos aonde Jesus está pessoas doentes, isso não deve surpreender ninguém, porque, como eu disse, a igreja é um lugar de cura. E Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo que em seu nome nós poderíamos também curar. Então, nós, igreja somos nós, não é um prédio, não é uma instituição, mas é um conjunto de pessoas que servem a Cristo, nós somos a igreja, recebemos de Deus o poder do Espírito Santo, até para curar, se esta for a vontade de Deus e o seu propósito. Então, há um poder que está sobre a igreja para que haja cura. Então, é natural que hajam doentes no meio da igreja, que doentes cheguem à igreja. Isso é algo mais do que natural. Agora, mesmo tendo o poder de cura, muitas vezes a igreja enfrenta a doença dos seus próprios membros. A doença dos discípulos de Jesus. E às vezes também estamos acometidos de alguma doença, seja ela física, como mencionei, ou até mesmo na alma, espiritual. Então nós, mesmo sendo um ambiente de cura, mesmo tendo poder para curar, às vezes nós também ficamos doentes. Então, é normal que isso também aconteça na igreja e você encontre esse primeiro tipo de gente, que são os doentes, que certamente estarão conosco. Agora, por que membros da igreja também ficam doentes, apesar de terem o poder de cura? E há algumas razões para isso, quando a doença é espiritual, quando a doença é emocional. Há algumas razões, e uma delas o apóstolo Paulo nos dá, num texto que a gente usa muito quando celebra a ceia, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler com você o versículo 30. 1 aos Coríntios, capítulo 11, no verso 30, Paulo diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos o quê, irmãos? Fracos e doentes. Entre quem? Paulo está falando a quem? A igreja. Aos Coríntios. E ele está dizendo, olha, há uma razão para que existam tantos fracos e tantos doentes entre vocês e não poucos que dormem, fazendo uma referência suave àqueles que já morreram, suavizando a morte, chamando como um sono. Então ele diz, olha, também, além de haverem entre vocês muitos fracos e doentes, também muitos já morreram. E Paulo atribui isto a uma causa. Por que há muitos doentes na igreja e por que alguns até já morreram? E aí ele vai dizer, isso é a conclusão que ele chega por causa do que ele diz nos versículos anteriores, que eu vou ler também com você. Veja o versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe o quê?
juízo para si. Por que muitas vezes nós, tendo o poder de curar, estamos na posição de fracos e doentes? Porque não temos discernimento. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, e é disso que Paulo está falando. E ele diz que há alguns que comem, mas sem discernimento, sem discernir o corpo, sem discernir Jesus, sem discernir a igreja, lembrando que o corpo é a igreja. A igreja não é o corpo de Cristo, não é assim que a Bíblia fala? Então nós participamos, mas sem discernimento. E Paulo diz: isso é razão de doença, isso é razão de enfermidade, isso é razão de fraqueza, isso é razão até de morte. Não são poucos os que morrem por causa disso, abreviam a sua vida. No verso 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, alguns também sofrem por falta de exame, de examinar a si mesmo, de olhar para dentro de si. E a gente é muito bom em examinar os outros. Muitos de nós já entramos na igreja, já olhamos alguém de cima a baixo. Já notamos a roupa, já notamos a aparência, já sentimos o cheiro, já fizemos pensamentos, porque examinamos pessoas à nossa volta. Mas de repente esquecemos de olhar para o umbigo e de examinar a nós mesmos. E aí a Bíblia está dizendo: esta é a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram, porque não se examinam, porque não têm discernimento. Como ele diz no verso 27 também: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então veja o que ele diz: a falta de dignidade. Se você fizer isso sem dignidade, se você não fizer isso dignamente, você é um candidato a uma fraqueza, a uma enfermidade, até mesmo a morte. Então, mesmo a igreja sendo um lugar de cura, mesmo Deus tendo nos dado o poder de cura, às vezes nós somos acometidos por estas enfermidades espirituais pelas mesmas razões enumeradas por Paulo aqui. Falta de discernimento, falta de um autoexame, falta de dignidade, de postura, e isso só traz um grande prejuízo para todos nós e certamente para a igreja. Então, a doença é algo comum. Aonde Jesus está, certamente existirão doentes, chegarão doentes, afluirão para ali doentes, mas algumas doenças têm causa. E veja, no próprio caso citado aqui, quando Jesus vai curá-lo, ele não diz, seja curado. Ele diz, os seus pecados estão perdoados. Você percebeu isso? Os seus pecados estão perdoados. Não estou dizendo que toda doença é pecado, pelo amor de Deus, não pense isso. Mas no caso específico aqui, tinha a ver com pecado. No caso que Paulo fala dessa nossa irresponsabilidade em discernir o corpo, em examinar a nós mesmos, em ter dignidade, isso é causa de doença, isso é causa de enfermidade, isso é causa de fraqueza e até de morte, segundo nos diz a palavra de Deus. Então, esse primeiro grupo está na igreja, esse primeiro grupo está aonde Jesus está, e a gente precisa se identificar. Será que eu sou um desses doentes? Será que eu tenho cometido alguns desses erros? E a palavra está aqui para que eu me conserte, para que eu olhe para mim mesmo, para que eu faça esse autoexame e tente mudar alguma coisa para essa doença ir embora, para essa fraqueza ir embora e evitar, quem sabe, até a morte. E veja um outro tipo de pessoa presente na igreja. No mesmo versículo que a gente leu, a parte B diz assim: esse paralítico foi levado por quem? Por 4 homens. 4 homens conduziram aquele doente até a igreja. Eu também vejo que na igreja existem esses personagens. Além dos doentes, tem aqueles que carregam os doentes. Tem aqueles que ajudam os doentes. Tem aqueles que são verdadeiros amigos. Sabia que você pode fazer na igreja verdadeiros amigos?
Mas para isso você deve frequentá-la. Olha o que eu falei ainda há pouco, né? Para isso você deve desenvolver relacionamentos que vão além de uma presença, mas que acontecem principalmente antes e depois do culto. Porque o culto é o momento em que você fala com Deus, Deus fala contigo. Mas o antes e o depois do culto é o momento que você conhece pessoas e pessoas te conhecem. E você terá amigos que talvez um dia possam te carregar na tua enfermidade. E esse paralítico, independente de seus pecados, tinha 4 amigos, pelo menos, que se empenharam para levá-lo à presença de Jesus. E na igreja existem pessoas assim, verdadeiros amigos, que são talvez evangelistas anônimos, que a gente não conheça pelo nome, que a gente não identifique. Irmãos, tem gente aqui que você não sabe o trabalho que a pessoa faz. Talvez ela nem explicitamente trabalhe num ministério na igreja, mas ela faz um trabalho de evangelização, um trabalho evangelístico na sua vida, de levar a palavra a pessoas, de levar a mão a pessoas, de dar auxílio a pessoas, de carregar pessoas. É um trabalho também inestimável. E na igreja, também além dos doentes, existem esses que fazem esse trabalho tão importante, que se importam, que vêm em auxílio dos doentes, independente da causa da doença. Eles estão exercendo a misericórdia. Esse é um papel também muito importante para a Igreja do Senhor, o papel de exercer a misericórdia, o papel de ser os ajudadores, aqueles que carregam doentes. Talvez seja você que possa se identificar com esse trabalho e seja esse o seu tipo de gente dentro da igreja. Mas há um terceiro tipo também que esse texto me apresenta. Eu, voltando ao texto, leio com você o versículo 6 e o 7, onde está escrito: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Quem é que estava ali naquela casa, na casa de Pedro, assistindo à pregação de Jesus? Tinham alguns escribas. Quem são esses escribas que ainda hoje estão presentes na igreja? São os críticos. São aqueles que têm um olhar crítico sobre tudo, que estão sempre prontos a encontrar um defeito. Podem ver coisas maravilhosas, e eu não ouvi a pregação de Jesus aquele dia, mas eu tenho certeza que foi uma bênção, irmãos. Eu tenho certeza que o que Jesus pregou ali foi uma bênção. Mas aqueles homens não estavam preocupados com a bênção da pregação, eles estavam preocupados em achar um defeito. E bastou Jesus dizer alguma coisa que não lhes agradou, que eles logo encontraram um defeito. São esses os críticos que ainda hoje também existem na igreja, eu sei disso. Lido com eles há muitos anos, irmãos, pelo menos 26 anos, vou fazer 27 anos agora de pastorado. Eu sei, eu conheço os críticos, porque, na verdade, eles não têm sensibilidade. Falta-lhes sensibilidade. Sensibilidade de ver o que Deus está fazendo. Jesus está perdoando um homem, vai curá-lo de forma maravilhosa, mas eles estão preocupados. Não, isso não está certo. Não é desse jeito, não é assim que funciona. Então eles estão na igreja, mas eles não são igreja. E a gente também vai encontrar na igreja muita gente que está na igreja, mas que não é igreja. Porque Jesus não faz uma seleção na porta, dizendo: olha, Pedro, só deixa entrar quem é cristão. Não, a porta é aberta. A casa de Pedro estava funcionando aquele dia como uma igreja. E como qualquer igreja, entra qualquer pessoa e participa do culto, qualquer um, todos são bem-vindos. Mas existem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. E sabe o que é mais importante aqui? É que eles podem até ter um cargo. Isso é que é mais chocante. Porque aqui o texto os identifica como escribas. O que você é? Eu sou um escriba. Isso é um cargo. Isso é uma posição importante na religião judaica. É um homem encarregado de zelar pelas escrituras, de conhecê-las, de copiá-las, de trabalhar em cima delas. Era um homem que tinha emprego garantido na indústria da religião. Ele é um escriba, ele tem um cargo, mas isso não quer dizer que ele é igreja.
Na igreja você pode ter gente até com cargo, mas isso não quer dizer que automaticamente ela é igreja. Porque de repente ele tem um cargo, mas ele é um crítico. Ele é, como diz esse texto, uma pedra de tropeço. É alguém que está ali pronto para ver a coisa desandar, para ver a coisa não dar certo. E normalmente aqueles que mais criticam são os que menos trabalham. Quem mais critica é o que menos faz. Porque a coisa mais fácil que tem é falar, é dar opinião. A coisa mais fácil que tem é emitir juízos. E aí se encaixam esses que criticam, mas não fazem. E quem nada faz, nada vale. Nós valemos, muitas vezes, pelo que fazemos. E esses estão aí, nessa posição, como críticos, que estão na igreja, mas que não são igreja. Então você tem os doentes, você tem os que carregam os doentes, mas você também tem os críticos, que mesmo tendo cargos, não são igreja, e estão ali só para criticar. E outro público também presente aqui, que também está presente na igreja, diz o verso 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Esse verso 2 fala da multidão que foi até a igreja. A estes eu chamo de espectadores. A igreja tem muitos espectadores. Se fosse o Silvio Santos, ele diria telespectadores. A gente até tem agora, por causa da internet, né? Tem internetospectadores aqui. A gente tem pessoas que são espectadores. Elas assistem ao culto. Na verdade, culto não é para ser assistido. Culto é para ser exercido. Você cultua, você não assiste. Quando eu assisto, a coisa está lá e eu estou cá. Mas quando eu cultuo, eu sou integrante daquilo que está acontecendo. E muita gente foi para ali por causa da fama de Jesus, a oportunidade, vamos ver se sobra alguma coisa, vamos ver se alguma coisa acontece, a curiosidade ou qualquer outro motivo. Então, os curiosos também ainda hoje estão presentes na igreja, porque estão apenas na expectativa do que vai acontecer. E como eles são espectadores, eles não estão ali para ajudar, em forma nenhuma. Estão ali para ver. E às vezes até atrapalham, como foi o caso. Tinha tanto espectador ali que quando chegaram com o doente, deu para o doente passar? Não deu. Porque tinha uma multidão de espectadores que naquele momento, nessa curiosidade, até atrapalharam. Porque alguém com uma necessidade real tinha que chegar até Jesus e foi impedido por aquela multidão que estava ali em torno de Jesus. Então o espectador ele não ajuda, às vezes ele atrapalha a passagem. E a grande diferença aqui está naquela velha máxima entre os envolvidos e os comprometidos. Você conhece essa diferença entre o envolvido e o comprometido? O espectador está envolvido pelo ambiente, pelo que está acontecendo, ele vem ao culto, ele assiste, ele está de alguma forma envolvido. A característica do envolvido: o envolvido, ele assume apenas as suas responsabilidades. Se dá uma coisa para ele fazer, ele vai lá e faz. Agora, mais do que isso, não espere dele. Ele reclama de tudo que ele recebe, que não é mais função dele, que ele acha que não é sua função. Então ele reclama quando ele recebe mais trabalho. Esse é o envolvido. Ele fica à espera de uma demanda. Ele fica no cantinho dele esperando que algo aconteça e alguém peça para ele fazer alguma coisa. Esse é o envolvido. Ele está assistindo só. Então ele não tem iniciativa de ajudar, de fazer. Ele só faz o que pedirem. Se pedirem mais, ele fica brabo, né? E ele é assim. Ele fica esperando alguém pedir para fazer alguma coisa. Outra característica do envolvido, ele gosta de ser reconhecido pelo que ele faz.
Se ele fizer alguma coisa, o nome dele tem que estar em evidência, alguém tem que agradecer, alguém tem que bater palmas para ele, deve elogiá-lo, porque ele é envolvido. E a relação de um envolvido é uma relação de curto prazo. Ele se envolve por um tempo, daqui a pouco dá a doida nele, ele cansa e vai embora. Vai se envolver em outro lugar. Esse é o envolvido. Agora, o comprometido é o contrário. O comprometido, ele assume as suas responsabilidades até atingir o objetivo. Ele está lá firme. Ele vê novas tarefas que chegam para ele como uma oportunidade de aprender mais, uma oportunidade de servir mais. O comprometido, ele arruma solução, ele tem energia, ele busca o que fazer, ele não espera alguém mandar, porque ele está comprometido. E a relação do comprometimento é uma relação de longo prazo. Ele vai ficar ali por muito tempo, você pode contar com ele, porque ele não está envolvido, ele está comprometido. E o grande exemplo é a história da galinha e do porco. Você já ouviu a história da galinha e do porco? Não sei se você gosta de tomar café da manhã, mas lá nos Estados Unidos o pessoal adora ovo com bacon, né? Você gosta do ovo com bacon? Eu amo bacon, irmãos. Eu fui nos Estados Unidos uma vez, tinha uma camisa lá, quase comprei para mim, dizia em inglês assim, a vida é melhor com bacon. Quase que eu comprei a camisa. Uma delícia, né, o bacon? O bacon com ovinho frito, oh, que maravilha. Para que aconteça os ovos com bacon, a galinha e o porco têm que trabalhar. Tem ou não tem? A galinha está envolvida com o processo. O porco está comprometido. Você entendeu por quê? A galinha bota o ovo, larga lá, você faz o que quiser com o ovo, ela vai embora, bota outro e tal. Agora o porco perde a vida para você comer ovos com bacon. O porco dá a barriga dele. O porco dá o bacon, que é a barriga do porco. Essa é a grande diferença entre o envolvido e o comprometido. E esses elementos estão na igreja. E o título dessa mensagem é: a que grupo eu pertenço? Quem eu sou na igreja? Eu estou só levantando as possibilidades para que você, ao final, conclua diante de Deus quem você tem sido até o dia de hoje. E quem sabe você ainda pode mudar de time daqui para frente se não morrer antes, né, irmão? Então talvez você tenha uma oportunidade. Mas quem eu sou? Eu sou envolvido ou eu sou comprometido? Eu sou igual a galinha que bota um ovo e vai embora? Ou eu estou ali dando meu sangue? Ou eu estou ali dando a minha vida? Porque Jesus não chamou discípulos envolvidos. Todos que ele chamou foram comprometidos. Foi por isso que todos morreram. Todos que ele chamou morreram de forma trágica. A exceção foi João, que não morreu de forma trágica, mas passou várias tragédias na vida. Todos os discípulos de Jesus foram crucificados, pendurados, cabeça para baixo, decapitados, todos. Porque todos assumiram o compromisso. Não se envolveram com Jesus, mas se comprometeram com Jesus. Eu não estou ligando se tem gente envolvida ou não. Eu quero saber quantos são comprometidos com Jesus. Por isso eu não me impressiono com o número de gente na igreja. Aliás, pelas coisas que eu prego, não é para estar cheio mesmo, não. Irmão, fala sério. Quem quer ouvir isso? É muito melhor ouvir que você vai ganhar carro, vai ganhar casa, vai ter casa de praia, né? Ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas eu estou pouco ligando. Eu quero saber quem está comprometido. Porque envolvidos também não entram no céu. Por isso Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são os comprometidos. Envolvidos tem uma multidão se envolve. Hoje eu me envolvo aqui, amanhã eu me envolvo em outra igreja. Tem gente que fica assim. O bispo Roberto dizia que ficavam borboleteando de igreja em igreja. Manja a borboleta, vai numa florzinha, vai noutra florzinha, pega um negocinho aqui, pega um negocinho ali, borboleteia por aí. Mas isso é envolvimento? Isso não é comprometimento. Quem eu sou nessa história? O porco ou a galinha? Isso é para a gente pensar. Porque esse é o quarto tipo que você encontra na igreja. Os espectadores. Eu não quero ser um espectador. Eu quero ser alguém comprometido. Eu quero ser alguém
que arrisca a vida. Quantas pessoas hoje morreriam pela sua fé? Essa é a pergunta que eu faço. Como morreram no passado tantos pela sua fé? Pelo nível de comprometimento que nós temos hoje nas igrejas, irmãos, muito poucos morreriam pela sua fé. Quando Jesus não dá alguma coisa, tem gente que vai embora. Tem gente que volta para macumba, irmão. Cadê o fulano? Voltou para macumba. O que é isso? É como eu já disse aqui várias vezes, eu não acredito em desviado. Eu acredito naquele que nunca foi crente. Passou uma fase na igreja, né? Uma fase da vida. Virou vegano, outro dia virou budista, um dia virou crente, ficou uma fase de crente, depois voltou para macumba. Não existe conversão. Não existe desviado. Existe quem nunca se converteu de verdade. Porque nunca se comprometeu. Porque quem está comprometido dá a vida. Dá a vida. Jesus foi comprometido ou foi envolvido com a gente? Ele disse, eu dou a vida pelos meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. Foi o que ele disse. Então Jesus se envolveu? Não. Ele se comprometeu. Esse é o exemplo que a gente tem que pegar. E por fim, queridos, existe na igreja um quinto tipo. E esse quinto tipo está no verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E no verso 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí você diz, isso aqui é Jesus, né? É. Só que existe gente na igreja que é parecida com Jesus. Existe gente na igreja que é agente de cura, é agente de transformação. Existem pessoas na igreja que são instrumentos de Jesus, irmãos. Instrumentos de Jesus em oração, instrumento de Jesus que ministram a sua palavra. Busque ser um instrumento de Jesus na igreja. Busque ser alguém usado por Deus como um agente de transformação. Não como quem assiste à transformação, mas como quem opera a transformação. Porque Jesus disse para a igreja, em meu nome vocês farão obras ainda maiores. Ele disse ou não? Então não há nada que impeça. O que impede às vezes é a nossa falta de comprometimento. É a nossa falta de dedicação. É isso que impede. Mas você tem todas as condições de deixar de ser um espectador, deixar de ser um crítico e passar a ser igreja. Deixar de ser um doente e passar a alguém que cura, passar a ser alguém que age na cura, que colabora com a cura, um agente de milagre, um agente de transformação. Esse é o plano de Deus para todos nós. Esse plano não é para um ou outro, não. Esse plano é para a igreja. Desses 5 tipos que eu disse aqui, qual você acha que Deus quer que você seja? Qual você acha que Deus planejou para a sua vida? Ver a banda passar? Ser um espectador? Ser alguém envolvido? Qual é o plano de Deus para você? Identifique aonde você está. E se for ruim, mude enquanto é tempo. E se já estiver na bênção, continue sendo uma bênção. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela reflexão da Tua palavra, onde nós somos confrontados pelo Espírito Santo, Pai, a verdade que liberta, que tira todo o erro, todo o engano, que fala conosco, Pai, que nos leva a um comprometimento, que nos leva a examinar, como vamos fazer daqui a pouco para participar da ceia, a discernir, meu Pai, que nos leva a esse concerto contigo, para que sejamos agentes do Senhor, agentes de cura, aqueles que colaboram, aqueles que cooperam, aqueles que ajudam, não os que atrapalham, não os que criticam, não envolvidos, mas comprometidos, Pai. Há uma seleção de Deus aqui, meu Pai. Muitos, muitos chamados, poucos escolhidos. Sejamos nós esses poucos, Senhor. Fala o coração do teu povo. Levanta o meu irmão, anima o meu irmão, Pai. Enche com o Espírito Santo, Pai.
para que seja um agente do Senhor, para que seja alguém comprometido, que dá a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre aqui pessoas assim, que o Senhor use aqui pessoas assim. É o que eu te peço, por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.